E aí galera, beleza? Hoje eu quero mostrar como instanciar uma classe, né, dentro do Laravel do PHP. Aqui eu tenho o meu teste.php, que é um controller, e esse controller está me devolvendo o método index, né? O método nada mais é do que uma função dentro de uma classe no Laravel. Aqui no meu web.php eu já tenho uma rota definida para que ele possa rodar, né, esse meu arquivo teste.php, onde está o meu método index. Ok. Aqui eu tenho dentro da pasta J, eu tenho uma classe chamada pessoa, e essa classe ela tem, vou começando a trabalhar com uma variável chamado Jorge, né? Na verdade é uma variável pública, né? Eu também vou testar com a variável privada, mas inicialmente eu quero começar com essa variável pública para demonstrar algumas funções. Aqui eu tenho duas funções, funções 1 e função 2, né? Função 2, para poder exemplificar. Como é que eu instancio essa classe aqui, onde eu tenho funções e eu tenho essa variável chamada Jorge, né? Aqui no meu testes.php, eu simplesmente, depois de colocar o use aqui, né, da classe pessoa, né, app.j/pessoa, né, eu venho aqui e eu vou armazenar numa variável, né, que eu posso armazenar em qualquer variável, pode ser pessoa. Eu vou instanciar essa classe pessoa na minha variável. Então pessoa, dois pontos. Ele não entendeu ainda que eu estou chamando a classe pessoa aqui. Perdão, esqueci do new. Aqui eu instancio com new pessoa. Inicialmente eu não preciso desses dois argumentos aqui, porque eles pertencem ao modo construct, o modo do construtor, né? O método construtor, que é um método especial. Então aqui eu tenho uma variável chamada de pessoa, onde eu instancio a classe, que é essa classe aqui, né? Tudo isso aqui eu instancio nessa variável. Se eu vim cá e dar um dump and die, né, nessa classe, eu posso vir nessa instância aqui e no meu resultado aqui na minha página, eu vou atualizar aqui, ele vai me apresentar o nome Jorge. Por quê? Porque o nome Jorge é o nome que eu defini, né, como público aqui nessa variável, né, no início do meu projeto, no início da minha classe, onde eu vou utilizar esses métodos aqui. Uma coisa interessante é que algumas pessoas acham que, por estar definindo o nome Jorge aqui, se em algum lugar aqui eu definir esse nome com outra coisa, eu vou definir aqui mesmo, na função número 2, eu defini aqui a minha variável como Jorge, e aqui na minha função 2, eu defini o mesmo nome como Thiago, mas dentro de uma função, né? Porque até fora de uma função ele não permite. Ele mostra aqui, né, que deve estar dentro de uma função ou de uma constante. Sabendo disso, vocês podem ver que aqui no meu teste, quando eu faço um new pessoa, tem pessoas que acham que ele pegaria o último nome porque foi o último nome definido, mas esse último nome definido, ele não está definido para a classe, ele está definido apenas, ele está definido aqui dentro dessa função. Então, ele não se executa na minha página. Então, se eu voltar aqui na minha página em branco, o nome está lá Thiago, mas ele continua Jorge, porque aqui está Jorge. Mas se eu pegar aqui na minha função, aqui na minha variável pessoa, e eu deixar nulo, né? Vou deixar nulo aqui para vocês terem uma ideia. Public nome está nulo, né? Defini esse nome Thiago aqui. Mesmo assim, se você voltar aqui e atualizar, ele vai transformar e vai mostrar que é nulo, porque essa definição de variável que tem embaixo dentro da minha função, ela não faz com que esse meu método aqui, essa minha variável, na verdade, ela se torne aquilo, né, para ser acessado por fora ou até mesmo dentro da classe. Então ele sempre vai, né, o que está dentro
da variável aqui inicialmente dentro da versão pública, né, da minha instância, ok? Da minha classe. Vamos partir para o método agora construtor. Por que o método construtor ele é importante? Ele é importante para iniciar uma classe de forma correta. Com o método construtor, em vez de eu passar uma variável aqui, nesse exemplo, eu vou descomentar aqui. Aqui nesse método meu construtor, o que ele significa? Ele significa que ele está setando nesse meu nome aqui, porque esse thisNome aqui é esse mesmo public nome aqui, né? Ele está se referindo a essa variável pública quando eu coloco this, né? Dessa forma. Ou quando eu armazeno uma variável e coloco o nome, ele está se referindo a esse, né? E ele está setando o Josué Pacheco. Se você for aqui no meu, agora que eu coloquei no modo construtor que o meu nome vale Josué Pacheco, mesmo sem definir lá em cima, ele vai valer Josué Pacheco. Por quê? Porque no momento em que a classe é iniciada, ele constrói o nome Josué Pacheco dentro da minha variável, né, pública que está aqui. Então essa variável pública aqui começa a valer Josué Pacheco, que é onde ela é exibida diretamente aqui, ok? Dessa forma, você consegue definir mais atributos aqui, isso instanciando e iniciando corretamente alguns parâmetros que você quer para o seu método construtor. Vamos dizer que nesse momento do método construtor, você pode ver aqui que eu não passei parênteses, porque o parênteses é se eu quero passar algumas informações para o meu método construtor aqui. O meu método construtor, ele recebe entre parênteses aqui, então basicamente você deve considerar esse método construtor aqui como se fosse o parênteses que vem após pessoa aqui na minha classe. É a mesma coisa, é o mesmo lugar teoricamente, é onde vai ser construído algumas coisas. Então, em vez de eu não passar nada e definir direto, eu posso aqui fazer aqui, eu venho aqui e pego essa minha variável aqui e jogo ela dentro do meu construtor. Nome. Quando eu jogo ela aqui e coloco ela aqui nesse lugar, né, você pode ver que eu estou recebendo essa variável, eu estou recebendo ela, eu estou recebendo o request que vai vir do nome, que se ele vem do nome aqui, ele vem como parâmetro aqui, ele vem nesse parâmetro aqui. Ele está até dando erro porque está faltando um nome. Então se eu coloco Josué aqui, ele para de dar erro, porque ele estava esperando um nome aqui. Então esse nome que eu coloco aqui é uma variável que está chegando no nome aqui. E esse nome ele é setado nessa minha variável pública aqui. Então essa variável pública está recebendo o meu parâmetro nome que está vindo da minha instância aqui, onde está Josué. Se eu for vir aqui agora na minha página, eu atualizar, ele vai estar como Josué. Ou o nome que eu colocar aqui, que eu quiser colocar aqui. Se eu quiser colocar aqui Thiago, né, na instância, aqui quando ele fazer o dump and die, você pode ver que ele vai estar o nome Thiago aqui também, ok? Lembrando que se eu estiver tratando de variáveis uma após a outra, isso eu estou tratando da primeira instância da variável. Agora vamos dizer aqui que na classe pessoa, a minha função aqui está setando para outro nome. Eu vou colocar aqui o nome Celi. Ele está setando para o nome Celi, certo? Se eu vir aqui nesse pessoa e puxar aqui a função 2, lá no meu na minha página, ele vai puxar, ele puxou nulo porque eu esqueci do return aqui na página. Return, isso. Voltando aqui, eu atualizo e ele vai puxar o nome Celi. Da mesma forma, ele puxaria se eu fizesse isso aqui, ó. Eu pegasse eu pegasse essa variável e colocasse aqui. Agora eu quero pessoa, a variável pessoa recebe, pessoa função 2, né?
E aqui eu faço um appendai. E esse pessoa já não se trata mais da primeira instância que se chamaria Thiago, e sim ele está se tratando da última instância que seria Seri. Então se eu voltar aqui na minha página, ele vai continuar Seri. Entendido? É isso que eu queria passar por hoje, né? É coisa bem simples, mas é bom para relembrar como é que funcionam essas instâncias, ok? Resumindo aqui, por que utilizar um método construtor, né? O método construtor, com ele você pode fazer validações. Exemplo, se você utilizar aqui uma variável chamado telefone e você receber um telefone, ele pode fazer a formatação desse telefone e armazenar na variável telefone. Então ele faz uma formatação para você para que depois ele possa ser reutilizado em outros lugares do código.